A paz do Senhor, amada igreja. Vamos dar continuidade no propósito colocado no coração do nosso pastor. E nessa manhã nós vamos fazer a nossa escola bíblica dominical, onde o tema é o novo homem em Jesus Cristo. É a lição número 13, de 29 de março. Amém? Então, por isso, nós vamos ler o texto áureo e em seguida a verdade prática. Amém? Portanto, diz assim, o texto áureo que está em Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? A verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito, completo dos seres humanos. Amém? Jesus, sendo Deus, veio aqui em carne para esse mundo, mas foi o homem mais perfeito de todos os seres humanos. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica, ela se encontra em João 3, do 1 ao 16, que diz assim a bendita palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E vos falei de coisas terrestres, e não creste. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu dos céus, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A introdução do nosso tema, desse texto, ele vai dizer para a gente, ele vai falar sobre o homem que nasceu de Adão. O homem que nasceu de Adão, ele é um homem pecaminoso, é um homem em que nasceu da carne. Então, por isso que o pecado está neste homem. E só há uma forma desse homem ser transformado, que é através do Senhor Jesus Cristo, através da fé em Jesus Cristo. Amém? Sem isso, o homem permanece no mesmo estado do homem da antiguidade, do primeiro homem que foi Adão. Mas se o homem ele despertar o desejo de ser transformado e buscar ao Senhor Jesus, certamente ele viverá na eternidade. Amém? Será um homem regenerado, um homem transformado. Agora vamos ver no primeiro item, o nascimento do novo homem, onde Nicodemos ele vai ter com o Senhor Jesus de noite, e nesse diálogo ele recebe algumas informações, ele questiona sobre esse tipo de nascer, ele achava que para nascer de novo deveria retornar para o ventre da sua mãe, mas o Senhor Jesus, com toda a sabedoria, ele vai dizer a Nicodemos, não, Nicodemos, não é necessário você retornar ao ventre da sua mãe.
É preciso que você comece a praticar tudo aquilo que você aprendeu como um homem conhecedor da lei, um homem que conhece a vontade do Senhor, coisa que muitos de vocês conhecem, entendem, leem diariamente, mas vocês não têm o hábito de praticar aquilo que vocês têm aprendido da palavra de Deus. E Nicodemos ficou bem chocado, bem estarrecido, né? Mas não para por aí, porque o Senhor Jesus e Deus, ele tem, que é o Deus, nosso Deus, ele tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida. E esse estudo, esse ensinamento de hoje, ele vai nos dar uma nova direção daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, para que haja um despertar em nossas vidas, para que a gente possa ter uma nova direção. E essa direção, que é boa, perfeita e agradável, só pode vir da parte do Senhor. Amém, louvados irmãos, amados irmãos? No ponto 1, diz: nascido não do sangue nem da carne. Esse texto ele vai nos sinalizar que o homem que é nascido da carne é pecador. Não tem outro destino para esse homem se não for a morte eterna. Mas ele vai entender, nós vamos entender que para que nós possamos ter um novo nascimento, faz-se necessário o nascer no Espírito Santo. Amém? Ser revivificado no Espírito Santo, para que nós possamos passar por algum processo em nossas vidas, para que nós alcancemos a maturidade e dessa forma nós possamos morar na eternidade com o Senhor, porque caso contrário a nossa morada será no lago de enxofre, onde o fogo não cessa. Amém? Muito bem. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Então está aí. Então há uma expectativa, há uma esperança para aquele que quer uma mudança em sua vida, que não quer terminar, ou melhor, ter a sua vida, o final dela, lá com Satanás e seus anjos. Que é como? Que é renascer através dos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A atuação do Espírito Santo no interior do homem é um milagre mais expressivo de Deus. Então, quando você nasce de Cristo Jesus, quando você nasce através da sua fé, do seu entendimento em Cristo Jesus, você vai experimentar uma nova comunhão com o Pai Celeste. A nova comunhão com o Pai Celeste é a nova forma de você renascer agora do Espírito. Já que você é nascido da carne, e quem nasce da carne só tem um fim. Porque aquele que nasce na carne, a tendência dele, se ele não despertar a fé em Cristo Jesus, ele vai morrer na carne. Mas aquele que nasceu na carne, mas ele desperta a sua fé em Cristo Jesus, esse renascerá do Espírito Santo. Amém, irmãos? O item 2 vai dizer sobre nascido de Deus. Nascido de Deus. Nascer de Deus, ele implica em aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas aceitar esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz tem que ser numa fé verdadeira. Porque tem muita gente na igreja aceitando Jesus, mas ele não lança a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé, ela vai gerar compromisso, ela vai gerar seguir a Jesus Cristo, já que ele levanta a sua mão. Só que muitos têm abandonado a fé em Cristo Jesus. Ele levanta a mão e depois de um tempo ele se afasta. Por que ele se afasta? Ele se afasta porque a sua fé, ele não esperou que a sua fé fosse fortificada, fosse fortalecida na palavra de Deus. Por isso que ele volta para o velho homem, para as práticas do velho homem. Tornar-se nova criatura em Cristo Jesus é o auge da boa-aventurança. Então, quer dizer, se você quer ser um homem, uma mulher, um jovem bem-aventurado, a primeira coisa que você precisa fazer é tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, existe um caminho. Esse é o caminho que muitos, quando ele aceita o Senhor Jesus, mas não naquela fé fortalecida, ele se afasta. Então,
Tornar-se uma nova criatura e atingir o ápice ou o auge da boa-aventurança humana é ser perseverante nos ensinamentos, na palavra, na comunhão com os santos, amém? Na obediência, amém? No compromisso com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Vocês estão compreendendo? Então, logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então, você só pode se tornar filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Só que a fé não é simplesmente uma mera aceitação. Aceitar pela fé é se comprometer, é estar envolvido, é estar disponível para caminhar com o Senhor Jesus. Lembremos-nos que os discípulos, eles andaram com Jesus, mas depois que Jesus morreu, muitos deles, o que eles fizeram? Voltaram às velhas práticas, eles voltaram a pescar, voltaram a fazer tudo aquilo que eles vinham fazendo antes de conhecê-lo. Mas quando Jesus ressurge para ele após ressurreto, aí Jesus tem um encontro com ele e tem uma conversa muito rígida. Vocês têm um coração tão endurecido como o dos fariseus, aquilo despertou os discípulos. Seguem, levante-se e vão fazer tudo aquilo que vocês aprenderam comigo, tudo aquilo que vocês viram eu fazer, para que vocês possam testemunhar e testificar para todo o povo que aparecer em vossas frentes. Então, isso é tornar-se filho de Deus. É você voltar às práticas daquilo que você tem aprendido com o Senhor Jesus. É você tornar tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que você tem entendido, você tornar hábitos para a sua vida. Coisa que os discípulos não fizeram. Eles andaram com Jesus, entenderam como é que se caminhava, sabia tudo o que tinha que ser feito, mas em determinado momento eles esqueceram. É quando Jesus ressurge novamente e fala com eles, chama para que eles voltem àquele primeiro amor. Amém, irmãos? Então, logo nascer de Deus e tornar-se filho de Deus é um compromisso muito além daquilo que às vezes as pessoas têm nos falado, ou aquilo que você tem, às vezes, até visto algumas pessoas testemunharem. Não. Filho de Deus é ter comunhão com Cristo Jesus e praticar e obedecer a palavra dele. Amém? Nascido da água. Item 3. Batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Então, quer dizer, tem como você ser batizado nas águas, mas não tem fé em Cristo. Você não crê em Cristo Jesus. Quando você tem fé, é porque você crê. Quando você acredita, você não tem medo de andar com a pessoa, porque essa pessoa te inspira confiança. Então, a gente vai começar logo a entender de cara que tem muitas pessoas que se batizam, mas com o decorrer da sua jornada ele se afasta. Por quê? Porque, na verdade, ele não acredita. Porque se ele acreditasse, ele seria perseverante no caminhar com Cristo Jesus. Então, é o primeiro entendimento que nós passamos a ter daquelas pessoas que se batizam nas águas e que continuam no seu caminhar, né? E daquelas que se desviam, voltam para os hábitos primitivos do velho homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender que o batismo nas águas é quando o homem ele é submerso na água, né? Ele é submerso, ele é emergido, ele é imerso na água. Quando ele é imergido na água, então muito bem, isso vai simbolizar como se fosse Cristo Jesus, quando ele morreu e foi sepultado e ficou embaixo da terra, né, por 3 dias. E depois ele ressuscita. Ele ressuscita agora com outro corpo, agora com um corpo espiritual. Amém? A mesma coisa somos nós, quando nós nos batizamos, quando nós somos emergidos na água, verdade? E quando nós levantamos, esse tipifica
o nascimento de um novo homem, de uma nova criatura. Agora, uma criatura espiritual, não mais uma criatura carnal. Amém? Então, a gente vai começar a entender que é preciso que o meu batismo tem que ser pela fé. Eu preciso caminhar e dar continuidade e ser perseverante. Aí eu entendo que quando eu sou batizado, que eu sou imergido na água, quando eu saio da água, isso vai ter que me dar um indicativo de que agora eu preciso ser uma nova criatura, agora uma criatura espiritual e não mais uma criatura carnal. Agora eu passo a ter uma nova natureza, que é uma natureza espiritual. Em outras palavras, agora você vai ser vivificado no espírito, Nesse exato momento, o seu espírito que estava morto para Deus, ele é vivificado. Agora você tem uma oportunidade agora de ser uma nova criatura. Por quê? Quando você recebe Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo, mas isso é um caminhar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te regenerar. O Espírito Santo, ele tem o poder de te regenerar. Mas ele só te regenera através do Espírito que estava morto em você, que é vivificado. Então pronto, você tem aqui o seu Espírito que foi vivificado em Cristo Jesus após o seu batismo, e você tem o Espírito Santo de Deus que você recebeu quando você aceitou pela fé Jesus Cristo. Os dois juntos agora vão te regenerar. Aquilo que estava perdido, aquilo que foi deteriorado, aquilo que foi destruído, que foi uma vida em comunhão com o Senhor lá no passado, no Jardim do Éden, quando Adão pecou, essa parte será regenerada. Amém? A gente pode agora, eu posso trazer uma comparação com um órgão do nosso corpo humano, que é o único que tem o poder de ser regenerado, é o nosso fígado. O nosso fígado é o único órgão que ele pode ser regenerado. O que é regenerado? Ele pode ser destruído, ele pode ser despedaçado, ele pode ser moído, ele pode ser destruído por álcool, por bebidas alcoólicas, né? Ou por medicamentos, por tantas outras coisas, né? Mas é o único órgão que pode ser regenerado, ele pode voltar ao que era anteriormente. Então, dessa forma, somos nós. O pecado de Adão, ele nos alcançou. Só que a nossa vida nesse mundo também ocasionou muitos danos, assim como a bebida alcoólica fez com o fígado e outros elementos destroem o nosso fígado. Assim foi o pecado conosco. O pecado, ele foi nos destruindo. Então, nesse momento em que você recebe pela fé Jesus Cristo, você recebe o Espírito, após o seu batismo, o seu Espírito que estava morto, ele é vivificado. Então, agora o Espírito de Deus, ele começa agora a regenerar tudo aquilo que foi destruído em você, te dando agora uma oportunidade de você ter uma nova vida. Agora você entenda bem, assim como o álcool e outros elementos destroem o fígado, se você voltar às práticas do pecado e não se arrepender, novamente, o seu espírito ele começa a ser o quê? Ele começa, olha, reduzindo, até ser totalmente destruído. Porque agora você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Compreendeu? A coisa muito mais profunda do que aquilo que a gente possa imaginar, amados irmãos. Então é necessário que nós tenhamos essa consciência de destruição do Espírito que está em nós, se nós voltarmos às práticas habituais. Pecar, eu não vou dizer que é uma coisa natural, mas a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas também ele diz o seguinte: se você pecar, você tem um advogado fiel e justo que é capaz de te perdoar, que tem o poder de te perdoar. Mas ele te perdoa se você se arrepender. Amém, irmãos? Se você se arrepender, essa é a palavra-chave, arrependimento. Amém? Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dessa experiência surge o novo homem em Cristo Jesus. Amém? Então, dessa experiência do homem com o Espírito Santo de Deus, tendo um espírito agora regenerado, ocorre uma nova experiência desse homem em Jesus Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Item 4. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Amém? Acabamos de falar sobre isso. Somente a partir dessa atuação sobrenatural em nossa alma é que o homem em Cristo torna-se possível. Amém? Vou repetir. A partir dessa ação sobrenatural em nossa alma. Aí nós vamos falar um pouco o que é a nossa alma. A nossa alma, ela está intrinsecamente ligada ao nosso corpo. Amém? Está ligado ao nosso corpo. É o centro das nossas vontades, é a nossa inteligência, onde está o nosso intelecto, onde está o nosso entendimento, onde está o nosso querer, onde está o nosso agir. Tudo que você faz na sua vida, ela está diretamente ligada à sua alma. Coisas boas e coisas más estão ligadas à sua alma. O homem pecador, aquele que não conhece ao Senhor Jesus, aquele que não foi vivificado no Espírito Santo, esse homem ele tem algumas práticas porque a sua alma, através do entendimento do passado, levou-o a fazer diversas práticas. E essas práticas, depois que esse homem, agora regenerado, ele começa a olhar para a palavra de Deus, assim como um dia aconteceu comigo, quando eu comecei a olhar para a palavra de Deus, porque eu achava que eu era um homem bom, era um homem justo, era um homem correto, não faltava nem da minha casa, trabalhava, sustentava minha família, não era adúltero. Então, inúmeras coisas, elas me diziam que eu era um homem. Então, aceitar Jesus, eu dizia para mim que eu não precisava. Para que aceitar Jesus? Sou um homem perfeito, eu tenho boas condutas. Só que tudo isso era o que a minha alma tinha na minha mente armazenada e arquivada, endurecida e calcificada. Então não tinha como eu ter um outro entendimento. Então quando agora um homem que é regenerado, quando o homem recebe, quando o homem passa por essa ação sobrenatural, aí cai o véu dele, ele começa a entender tudo aquilo que a palavra de Deus começa a lhe mostrar. Aí você começa a entender o que a sua alma, o que o seu entendimento, ele fez com a sua vida. Assim como o álcool fazia com o fígado. O hábito, de você consumir álcool levou à destruição do seu fígado. Assim era a minha alma com o entendimento antigo. O que ela fazia comigo, como homem, como um espírito que estava lá dentro do meu corpo, lá, quase que mortinho? Ela só cada vez mais afastava do Senhor, afastando do Senhor. Então, quando você passa por esse novo nascimento, quando essa obra regenerativa do Espírito Santo aconteceu na minha vida, aí tudo começou a mudar. Agora o entendimento que eu passei a ter não era mais o meu entendimento, era um entendimento que eu comecei a adquirir através da santa e gloriosa palavra de Deus. Isso eu digo que você também precisa despertar em si, em você. Amém? Você precisa deixar aqueles velhos hábitos, Vai falar sobre a mulher sábia, edifica o seu lar, toda destrói. Vai dizer que o homem tem que ser um homem de uma única esposa, um homem tem que ser um homem que respeite a sua esposa, respeite seus filhos, obedeça ao Senhor. De igual forma também a mulher também diz que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Vai dizer que a sua esposa deve orar pelo seu marido. E tantas outras coisas que tem a ver com o nosso comportamento, que às vezes nós ignoramos, às vezes nós, não, isso eu não quero fazer. Mas a questão não é não querer fazer. A questão é você querer ser uma criatura, se tornar-se agora filho de Deus, ou querer ser criatura de Deus. Porque aquele que quer ser filho de Deus verdadeiramente, ele precisa ter uma mente renovada no Espírito Santo. Amém? Permitir que o Espírito que foi vivificado em Cristo Jesus, ele possa ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que implica em mudança de hábitos. Implica em arrepender-se, implica em ter uma nova forma de vida. Amém? E isso é interessante, que isso verdadeiramente você vai ter a ciência de que isso está acontecendo na sua vida quando os seus familiares, as pessoas que estão em sua volta, começarem a dizer,
Olha, você está diferente. Fulano, você está diferente. Você está assim, você está assado. Você era assim, olha, você... E agora você está uma pessoa... Aí você tem que atentar. Olha, o Espírito Santo está fazendo transformação na minha vida. Amém. A justificação do novo homem. Item 2. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Amém? Porque essa foi a nossa situação. Era uma situação de injustiça e de pecado. Quando nós recebemos Jesus Cristo pela fé, esse é o processo. Amém? Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, quando você, nesse status que você vivia de pecado, né, de injustiça, quando você recebe o Senhor Jesus pela fé, torna a lembrar, pela fé, pelo entendimento, o seu status muda. Passa a ser agora de um homem justificado em Cristo Jesus. Você sabe o que é ser justificado em Cristo Jesus? É uma coisa, meu irmão, que olha... ela vai além do nosso entendimento, ela vai além do nosso entendimento. Vai dizer as Escrituras que Deus, Ele vai olhar para você diante do grande tribunal e vai ver você como justo, não vai ver nenhum pecado em você, porque o sangue de Cristo, Ele cobriu todos os seus pecados e Deus não vai ver mais os pecados em você. Gente, é uma coisa assombrosa, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa terrível, terrível. Mas é verdade, é verdade, é verdade. Você precisa crer nessas coisas, amém? A inutilidade da justiça humana. As nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Foi aquilo que eu falei no início. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu achava que era um homem perfeito, um homem que sustentava a minha casa, um homem que pagava as minhas contas, um homem que cumpria com as minhas obrigações. Para mim estava tudo certo, mas isso era um engodo de Satanás. Isso era mentira de Satanás na minha mente. Então está aqui, ó. Amém? Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia para o Senhor. Né, irmão? Né? Trapo de imundícia. Eu não vou nem entrar em detalhe o que é trapo de imundícia, porque eu já falei na amada igreja o que significa trapo de imundícia. Amém? Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Amém? Sem isso, não podemos ser justos. Não podemos, Deus não pode nos olhar e nos ver como justos se não for através do mérito de Jesus Cristo na cruz. A maravilhosa doutrina da justificação. Ela concede muito mais que um simples perdão. A doutrina da justificação, ela nos concede muito mais do que um simples perdão, amados irmãos. Ela nos concede um status de justo, um status. Foi aquilo que eu falei. O Senhor vai olhar para você e vai ver, esse é justo, esse nunca pecou. Já pensou, irmão? Você tem uma vida que você olha e você vê tantos restos, tantas coisas podres que ficou para trás e você ter a convicção. Você consegue enxergar, mas Deus não enxergar. Ele diz que pega todos os nossos pecados e larga no mar do esquecimento. Olha para a vastidão do mar, irmão. Não é muito vasto? E o Senhor Deus, Ele nos diz que Ele pega todos os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. São duas coisas, mar e esquecimento. Ele mesmo não consegue ver. Amém? Então, Cristo muda por completo a nossa situação jurídica perante o Pai. Muda a nossa situação jurídica. Passamos a ser como justos. É a mesma coisa que acontece quando o juiz, às vezes, ele vê aquele cara, né, que talvez ele até tenha cometido realmente tantos erros na vida, mas chega um dia que vem as provas, né, tudo se junta ali, e o juiz olha, ele pega e bate o martelo. Está perdoado. Você não precisa voltar para a cadeia. Você pode voltar a ter a sua vida normal. Assim é Deus conosco. Mesmo nós tendo pecado, nós
tendo feito muitas coisas que desagradassem ao nosso Deus, mas ele bate o martelo, não vejo nenhum pecado em vocês, todos perdoados, para a glória do Pai. Amém? É assim. O novo homem é justo. A gente observa o novo homem ser justificado. A gente pode olhar para o ladrão na cruz do Calvário. Tinha lá 2 homens, na verdade Jesus. Amém? E um deles, né, ele começa a questionar, olha, se tu é Deus mesmo, desce dessa cruz, e começa a escarnecer do Senhor Jesus, não é verdade? Aí vira o outro do lado, rapaz, tu não está vendo, rapaz, esse homem é justo, esse homem é um bom homem, esse homem não fez nenhum mal, nós fizemos muitas coisas que desabonaram a nossa conduta, nós não fizemos aquilo que era correto, mas esse homem não tem nenhum, Senhor, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim, ainda hoje, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus dá um ok para ele. Aquela mesma hora, aquele homem foi justificado porque ele se arrependeu de todos os seus pecados. Amém, irmão? Então, aquele que é um pecador, olha que esse cara na cruz tinha feito muitas coisas que nós aqui no dia de hoje, nós ignoramos, nós até dizemos, cara, isso nunca poderia ter sido perdoado um homem como esse. Talvez esse homem tenha abusado de criança, talvez esse homem tenha matado muita gente, tivesse escarnecido de tanta gente, né, de tantas pessoas. Mas você observa que no final, ele se arrepende. Ele conta a sua história para o Senhor Jesus. E Jesus promete a ele que ainda hoje estaria no paraíso com ele. Amém? É um homem justificado em Cristo. Amém? Item 3. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então nós vimos que a regeneração, no momento que você aceita Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo, você já começa a entrar num processo regenerativo. Amém? A exemplo que eu dei foi como o nosso fígado. Amém? E se você persevera na fé em Cristo Jesus, o seu espírito vivificado, amém? Então começa o processo de regeneração. Tudo aquilo que estava ruim começa a ser transformado, tudo aquilo que estava deteriorado começa a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Agora nós estamos falando agora no novo processo, que é o processo de santificação, que assim diz o estudo, que é um processo que ocorrerá em toda a nossa vida até que alcancemos a estatura de varões perfeitos. Certamente eu acredito que quando você alcançar a estatura de varão perfeito, você estará nos céus, amém? Nesse exato momento você vai estar nos céus. Santificação como posicionamento. O pecador arrependido passa a ser visto não apenas como por Deus e pela igreja. Amém? E ele passa a ser agora, nesse exato momento, nesse processo, ele passa a ser propriedade exclusiva do Senhor. Embora esteja ainda em processo de santificação. Então nós entendemos que o processo de santificação é o que vai acontecer em toda a nossa vida. Né? Como que esse processo acontece? Acontece pelos ensinamentos, pelo aprendizado, pelo hábito de você praticar a palavra de Deus, né? Não ser apenas ouvinte, mas sim agora você praticar, você perdoar, você se arrepender, você buscar comunhão com seus irmãos, você ter concertos, né? Fazer alguns concertos na sua vida. Como fazer esse concerto? Quando você começa a se deparar com a palavra de Deus, você começa a se autoexaminar e você começa a ver que a sua vida ela está muito errada e ela precisa tendo em vista o reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz, a morte no Calvário para perdoar todos os seus pecados, você começa agora a se comprometer com Cristo Jesus e você começa agora, através do entendimento, a consertar as coisas que estavam erradas na sua vida. Eu ainda digo a você ainda, esse é um processo que não depende exclusivamente de Deus.
O Espírito Santo ele vai te orientar, ele vai trazer à tua memória tudo aquilo que está errado, mas vai caber a você decidir ter uma nova vida ou não. Sempre vai caber a você uma decisão. Decisão é semelhante àquela que você um dia resolveu aceitar e receber Jesus pela fé. Toda a sua vida você precisa entender que ela é vivida por decisões. Toda a sua vida ela é vivida por decisões. Amém? Então, guarde isso na sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. 2. Santificação como um processo. Você precisa submeter-se, então, ao longo da sua vida. E ser disciplinado por esse processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de filho de Deus. Muita gente diz assim, não, eu sou filho de Deus, né? O que mais encontra? Vem cá, olha, as pessoas elas com uma defesa, assim, não, eu sou filho de Deus. Não. Aí nós falamos para não, você é criatura de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Então, hoje você vai entender o que é ser filho de Deus. Quando é que o ser humano ele pode ser chamado de filho de Deus? É quando ele entende que ele precisa passar por um processo de regeneração, amém? Aceitando Jesus pela fé. Quando ele entende que ele precisa ser batizado e seu espírito, o meu espírito, ele precisa ser agora revivificado, amém? Porque ele estava como morto, Deus não me enxergava, amém? Agora, quando eu me batizo e eu saio das águas, né? Agora eu ressuscito aquilo que estava morto em mim, que é o Espírito. Agora Deus consegue me ver. Então agora eu começo a entrar nesse processo de regeneração. Agora, além do processo regenerativo, que é o mesmo que acontece com o fígado, começa a ser restaurado, restabelecido tudo aquilo que estava perdido em mim. Amém? Para que agora verdadeiramente o meu espírito, passa a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, começa a conversar, começa uma comunhão, começa um relacionamento. Agora eu preciso entender que eu preciso entrar num processo de santificação e esse perdurará até o final da minha vida. Amém? Até que eu alcance ser um varão perfeito. Amém? Até que eu alcance a estatura de filho de Deus. Filho de Deus, você só alcança quando você está no processo de santificação. Aí Jesus diz, apóstolo Paulo, sede santo como eu sou santo. Amém? Sede santo como eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus ela é imprescindível. Então não tem como você dizer que aceitou Jesus, você se arrependeu dos seus pecados. Legal. Mas se você não ouvir a palavra de Deus, se você não estiver em comunhão com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai nos exortar a estarmos em comunhão com os santos na congregação dos justos. Amém? Isso também. Então não tem como você alcançar essa estatura se você estiver afastado da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai te trazer o discernimento sobre essas coisas. Você vai entender assim como eu entendo. É necessário que eu esteja na comunhão dos santos, é necessário que eu esteja em comunhão com a igreja, é necessário que eu esteja em comunhão com meus irmãos, é necessário que eu busque a minha santificação através da palavra de Deus, através do ensinamento. Há necessidade que eu mude os meus hábitos, amém? Que eu mude os meus hábitos. O Espírito Santo vai estar pronto, sempre me ajudando. E sempre falando para mim, e sempre me apresentando aquilo que está oculto e escondido dentro de mim. Vocês entendem isso, irmão? Existem coisas que estão ocultas, existem pecados que estão ocultos, existem situações que estão ocultas, existem um peso dentro da minha alma que está oculta, que o Espírito Santo ele quer trazer à tona para que eu seja liberto de algumas coisas que ainda estão presas dentro da minha alma, me tornando cativo. Muitos de nós, às vezes, passamos por processos de depressão, muitos de nós passamos por processos de melancolia, muitos de nós adoecemos
Porque às vezes dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, existem coisas que estão presas. E o Espírito Santo ele quer te libertar dessas coisas também. Por isso que ele vai sempre mexer lá dentro de você e vai trazer à tona, para que você entenda o que está acontecendo. Porque ele quer te regenerar por completo, amados irmãos. Te regenerar por completo. Agora é preciso que você decida e permita o Espírito Santo te transformar para que você alcance a estatura de varão perfeito. Existem mágoas, existem sentimentos que nos fazem, que fazem com nossas vidas como um amuleto. Amuleto. Imagina um amuleto. Um amuleto você sempre manca, sempre lembra que você tá o quê? Tem algo que não está legal em você. Existem algumas amarguras, existem alguns sentimentos que fazem com que você também dá manqueja ainda. Até que você use isso como uma, oh Senhor Deus, como uma forma de você se proteger de alguma coisa. Às vezes você guarda alguns sentimentos dentro de você para que você use ela em um momento para que possa te trazer um refrigério. E isso não é bom para você. Usar algumas coisas de ruim que estão guardadas dentro de você, que você usá-la como muleta, como uma resposta, como algo para te manter ainda de forma sofrida. O Espírito Santo te traz essa memória. Amém? Porque ele quer te libertar por completo. E a palavra de Deus, ela é imprescindível para que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? A santificação, item 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. A vontade suprema de Deus para a nossa vida é que nós sejamos santificados na sua palavra. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, em João 1,7, mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Amém, irmãos? Essa palavra era uma palavra de despertamento, é uma palavra em que você precisa guardar na sua mente, porque nós não estamos isentos de pecar. Estamos num processo regenerativo, estamos no processo de santificação agora, passamos pelo regenerativo, estamos no processo de santificação, mas o pecar, isso não podemos fugir disso, tá, irmão? Mas o que nós podemos fugir é de tornar o pecado um hábito em nossas vidas. Porque se você tornar o pecado um hábito em sua vida, vai ser como aquele fígado que gradativamente vai se destruindo, se deteriorando e não tem como jamais recuperar. Amém? Então, quando você entra no pecado, quando você torna o pecado um hábito, o seu espírito, ele começa num processo de destruição. Amém? Pecar, você poderá pecar, mas o que você não poderá fazer é tornar dele um hábito na sua vida. O que desqualifica um homem diante do Senhor é o hábito no pecado. O que desqualifica um homem para o Senhor é conhecer a palavra de Deus, é entender a palavra de Deus e negligenciá-la. Ser negligente com a palavra de Deus é saber o que você deve fazer e você tornar um hábito em não fazer. Estou me lembrando aqui agora de Saul. Quando ele pecou diante do Senhor, ele decidiu que não queria mais saber de Deus. Ele queria continuar na sua vida agora errônea diante do Senhor. Ele decidiu. Então que você não seja como Saul. Que você não torne da sua vida um hábito. Porque dessa forma, o Espírito que está em você, ele vai se definhar. Amém? E nós precisamos entender que o pecado contra o Espírito Santo de Deus, ele é mortal. O pecado contra o Espírito Santo de Deus, ele é mortal. Ele não tem perdão. Amém? Uma vez você entendendo tudo que foi falado, isso vai te dar um norte para que você não continue
nas práticas habituais do pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, santo e eterno é teu nome, Pai querido, muito obrigado, Deus eterno, por este estudo, ó Deus, é o último do trimestre, ó Deus. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu santo nome, ó Deus, te agradecer por esses estudos, eles foram essenciais, foram fundamentais para a nossa santificação, para a nossa comunhão para contigo, ó Deus, nós entendemos na origem, queda e redenção do homem em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, fortalece-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser chamados de varões perfeitos, ó Deus. Assim eu te oro e te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.